um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta segunda-feira, dia 1º de abril. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar. E a notícia não é muito boa, né? Mas primeiro eu quero falar sobre o jogo de quarta-feira, a estreia da Libertadores, estádio Newton Santos, 7 horas da noite contra o Júnior Barranquilla. E eu quero falar sobre os pontas. Quais pontas serão os titulares no jogo de quarta-feira? Vou dar minha opinião sobre isso, porque não faltam opções, né? Para as pontas ali estamos bem servidos. E claro, para fechar, a gente vai conversar sobre o técnico português Arthur Jorge. A negociação nesse momento está travada e existe grande possibilidades aí, inclusive, do técnico não fechar com o Botafogo. As notícias que foram saindo aí já diziam que ele pudesse estar fechado com o Botafogo, e pode acontecer do técnico Arthur Jorge não vir para o Botafogo. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like. É de graça, não custa nada. Ative também o sininho de notificações para você não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro falando sobre os pontas do Botafogo, né? Quarta-feira é a estreia do Botafogo na Libertadores, 7 horas da noite no estádio Newton Santos, Botafogo e Júnior Barranquilla. E estamos bem servidos nas pontas, né? Nós temos Júnior Santos, Savarino, Luiz Henrique e Jefinho. Esses jogadores estavam lesionados, né? O Luiz Henrique e o Jefinho já estão à disposição, inclusive entraram em campo aí no último final de semana. Ontem, na verdade, né? Na vitória contra o Boa Vista, os dois estiveram em campo. Tanto o Luiz Henrique quanto o Jefinho jogaram ontem contra o Boa Vista. Quarta-feira, quem será titular nas pontas do Botafogo? Olha, eu quero dar minha opinião sobre isso. Eu acho que quarta-feira a gente vai de Júnior Santos e Savarino. Júnior Santos na direita, Savarino na esquerda. Foram com esses pontas que nós passamos pelo Bragantino. Claro, 100%, os jogadores ali fisicamente, ritmo de jogo, todos ali 100%, eu acredito que os pontas serão Júnior Santos e Luiz Henrique, alternando. Em determinados momentos dos jogos, o Júnior Santos vem para a esquerda, o Luiz Henrique vem para a direita, depois o Luiz Henrique vem para a esquerda, o Júnior Santos vem para a direita, mas nesse momento a gente ainda tem o Luiz Henrique e o Jefinho sem ritmo de jogo. Eles acabaram de voltar de lesão, então não acredito que quarta-feira o técnico interino Fábio Matias já deva colocar um desses dois aqui de cara como titular. Não acredito mesmo. Apesar do Luiz Henrique ontem ter sido titular, né? O Luiz Henrique ontem foi titular, jogou bem. Eu acredito que na quarta-feira, para a estreia da Libertadores, eu acredito que a gente vai de Júnior Santos na direita, Savarino na esquerda, e no banco de reservas a gente vai ter Luiz Henrique e Jefinho. Vamos ver. Esse é meu palpite para as pontas, para a estreia do Botafogo dentro de casa na Libertadores, tá bom? Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Eu quero conversar com vocês sobre o técnico português Arthur Jorge, né? A gente estava na esperança que ele pudesse chegar ao Rio de Janeiro amanhã, terça-feira, mas agora existe possibilidade dele nem ser técnico do Botafogo. A gente vai conversar sobre isso, fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo naqueles grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo. Cada vez mais eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente fechar, a notícia não é boa. Primeira notícia surgiu do jornalista Bruno Andrade, do UOL. Ele trouxe a informação que a negociação entre Botafogo e o Braga de Portugal tinha emperrado. Por quê? O Braga de Portugal, ele estava negociando com o técnico Daniel Souza do Arouca
para ser o substituto ali do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, ele viria para o Botafogo e o Braga contrataria o Daniel Souza do Arouca. Só que a equipe do Arouca, para liberar o técnico, está pedindo ali uma multa rescisória, um valor ali considerado alto pelo Braga. Por quê? Esse técnico do Arouca, o Daniel Souza, no meio do ano, ele já vai poder se transferir de graça para o Braga. Então, o que o Braga está querendo? O Braga não vai gastar dinheiro com ele agora, porque o Braga ele não está precisando de técnico. O Braga ele tem o Arthur Jorge. Quem está precisando de técnico é o Botafogo. Então, a negociação, a princípio, foi o seguinte. O Botafogo pagaria 2 milhões de euros para o Braga liberar o técnico Arthur Jorge. Sendo que o Braga já estava ali tranquilo, achando que fosse contratar o técnico do Arouca, o Daniel Souza, só que acabou que a equipe do Arouca está pedindo um dinheiro bem alto. E o que o Braga está querendo agora? O Braga não vai liberar o Arthur Jorge para não ficar sem técnico, a não ser que o Botafogo pague a multa rescisória do Arthur Jorge, que é de 10 milhões de euros. Então, é uma diferença muito grande, porque o Botafogo iria pagar uma compensação financeira de 2 milhões de euros, isso já estava acordado entre os clubes, só que agora o Braga não conseguiu um substituto para o Arthur Jorge, o Braga está querendo a multa de 10 milhões de euros. Inclusive o Jornal Record, Jornal Record da Record, né? O Jornal Record lá de Portugal já está cravando que o Arthur Jorge ele vai permanecer no Braga. Inclusive essa matéria está dizendo que as negociações já estão até encerradas, tá bom? A gente tenta apurar pelo lado do Botafogo. O Botafogo está dizendo que ainda existem conversas nessa negociação. Lembrando que o Arthur Jorge ele já deixou claro para a equipe do Braga que ele quer ser o treinador do Botafogo. Deixa eu dar minha opinião sobre isso. Esse é o ponto. A gente tem um lado positivo para o Botafogo nisso tudo. Qual o lado positivo? O técnico, o Arthur Jorge, ele quer trabalhar no Botafogo, até porque o salário dele aqui no Botafogo vai ser 4 vezes a mais do que ele ganha no Braga. Então, só para vocês terem uma noção, o salário dele no Botafogo vai ser 4 vezes a mais do que ele ganha no Braga. Então, é claro que ele quer treinar o Botafogo, é um projeto, ele quer ser o treinador do Glorioso, então isso é um ponto positivo. Por quê? Ele pode forçar uma saída, talvez. Ele que tem uma boa relação com a diretoria do Braga, talvez ali ele consiga convencer, até mesmo abrir mão de alguma grana para poder ser liberado. Então existe essa possibilidade, já que o técnico quer vir trabalhar no Botafogo. O John Textor não está gostando muito disso, porque, como eu disse, já tinha um acordo entre o Botafogo e o Braga, do Botafogo pagar 2 milhões de euros, uma compensação financeira, e agora a equipe do Braga está querendo 10 milhões de euros. O John Textor não está gostando disso, e o John Textor está cobrando que o Braga cumpra o que já estava acordado entre os clubes. Então vamos aguardar. Eu só acho que o John Textor tem que resolver isso logo, ou tem que partir para outro, tá? Então vamos aguardar mesmo para ver o que vai acontecer. Nesse momento a negociação está travada, mas tem um lado positivo pra gente, é que o técnico quer vir trabalhar no Botafogo. Só que isso pode acabar atrasando mais, né? Porque a gente já esperava que ele fosse chegar no Rio de Janeiro amanhã, e já deve demorar mais um pouco. E se ele não vier, aí o John Textor vai ter que achar um outro técnico, negociar para trazer. Enquanto isso, o Fábio Matias vai ficando aí à frente da equipe. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, terça-feira, tô de volta às 6 horas da manhã. Claro, tem a nossa live toda terça-feira, 8h15 da noite. Aguardo vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de segunda-feira, boa semana. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.